Bora lá, com informação aqui pela RFTV, um assunto muito sério que a gente vai trazer agora, abrindo, tá no ar Campinas, da porta da Delegacia de Investigações Gerais, da Delegacia de Defesa da Mulher, aqui de Campinas. O caso é muito, mas muito sério. Coloca as imagens aqui no nosso plasma antes de eu acionar o Fábio Oliveira. Esse cidadão aqui, gente, foi preso no final de semana. Ele é suspeito, a gente trata sempre como suspeito, de abusar de uma criança. E foi preso por supostamente abusar dessa criança. Então a gente vai abrir o Tá No Ar Campinas dessa segunda-feira, falando sobre esse caso. As imagens aqui da porta da delegacia, segunda delegacia de defesa da mulher, são feitas pelo Marcos Gatti, nosso cinegrafista também, e o Fábio Oliveira é quem está por lá para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer os detalhes dessa ocorrência que chama muita atenção. Fábio, eu desejo para você, meu amigo, uma ótima, abençoada, iluminada semana, igual eu desejo para todos os nossos telespectadores, mas a gente abre o Tá No Ar Campinas com uma notícia bastante triste, né? Porque há essa suspeita, a polícia trabalha em cima dessa hipótese. Você está aí, já pegou algumas informações também, há expectativas de ter novidades também agora na hora do almoço, né? E eu gostaria que você trouxesse essas informações deste final de semana com essa notícia para lá de lamentável. Meu amigo, boa semana para você, Fábio. Oi, Júlio, muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas, excelente semana a todos também. Nós falamos aqui ao vivo direto da segunda Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde o caso foi registrado. Para quem está em casa, para quem está chegando agora, está por fora, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu e que caso é esse, né? Essa criança de apenas 3 anos de idade foi levada até a unidade de pronto atendimento ali do Padre Anchieta, região ali de Campinas, né? Só que essa criança foi levada, segundo informações, com a parada cardiorrespiratória. Mas como essa história toda se desencadeou, como toda essa história aconteceu? O padrasto dessa criança estava em casa, né? A criança tem apenas 3 anos, estava em casa ali com a irmãzinha de 10 anos. E aí o padrasto, segundo informações dele próprio, em depoimento que ele prestou agora pela manhã aqui na delegacia de polícia, ele disse o seguinte, que essa criança de 3 anos, ela começou a passar mal enquanto assistia televisão. Então ela estava ali assistindo televisão, foi aí então que ele viu a criança passando mal, começou ali a ficar sem já os sentidos ali e com a boca espumando. Então o padrasto, segundo ele, ficou desesperado, foi ali, deu um banho na criança, acabou ali fazendo os primeiros atendimentos dessa criança. Só que o que acontece? A irmãzinha também viu a situação do irmão e ela acabou correndo ali de 10 anos, saiu correndo nas ruas, gritando, desesperada, pedindo por socorro, pedindo para que alguém ajudasse ela. Os vizinhos, né, acabaram vendo a situação, ouvindo a situação e acabaram ali chegando e perguntando o que está acontecendo ali. Ela falou, meu irmão está passando mal, está desmaiado. Então um vizinho, né, inclusive esse vizinho é policial militar, ele acabou indo até essa casa e ajudando ali a fazer os primeiros atendimentos. Momento em que o padrasto já tinha ligado para o Corpo de Bombeiros, que foi até o local ali também para tentar fazer uma reanimação. O garotinho então foi levado, né, ali para a UPA do Padre Anchieta. Segundo nota da prefeitura, essa criança foi levada já com parada cardiorrespiratória. Só que o que estranhou ali, os próprios médicos, acabou estranhando quando esse garotinho chegou na UPA, foi o seguinte: alguns hematomas que essa criança tinha pelo corpo, né? Então essa criança apresentava alguns hematomas, a criança apresentava alguns sinais de violência, sem contar ali em outros hematomas também pelo corpo, sinais de estupro. E aí a polícia foi chamada, a Guarda Municipal foi chamada para o local, inclusive chamou a mãe que estava trabalhando, a mãe trabalha no supermercado, foi levada para a UPA ali do Padre Anchieta e ali foi constatado o óbito desse garotinho, inclusive sinais de estupro. O padrasto foi preso, foi pedido prisão desse padrasto na hora, né? Porque ele ali é o principal suspeito dessa atividade. A polícia então foi até a casa onde esse garotinho morava com a mãe, o padrasto e a irmã de 10 anos. Chegando na casa, foi feita uma perícia pelo local e foi localizado alguns pertences ali desse padrasto e também a roupa desse menininho de 3 anos foi encontrada com muito sangue e foi apreendida para uma análise mais profunda. Outro ponto que chama atenção é que esse homem, né, que foi preso, esse padrasto que foi preso, suspeito até então de estupro, ele já tinha sido preso anteriormente por tráfico de drogas. E aí toda a suspeita, todo o levantamento da polícia e toda a investigação que a polícia continua trabalhando ainda hoje. Por isso, daqui a pouquinho podemos ter novidades desse caso por enquanto, né, Júlio? Então a gente continua aqui acompanhando, aqui direto da Delegacia de Defesa da Mulher, para a gente trazer mais novidades desse caso. Outro ponto que eu quero chamar a atenção também, Júlio, você que está em casa, é que o depoimento dele
que ele disse ali na hora para a delegacia de polícia, acabou ali sendo estranho o próprio depoimento e o comportamento que esse homem apresentou na delegacia. Esse homem acabou apresentando sinais ali de nervosismo, pernas trêmulas e ali a fala um pouco mais mole. Foi ali então que os policiais acabaram pedindo ali que ele permanecesse na delegacia. E aí o que acontece? Puxou a capivara dele, acabou constando que ele foi preso anteriormente por tráfico de drogas, que ele estava recentemente ali com essa mulher, e aí acrescentou também que foi uma fala, né, segundo informações dos vizinhos, que não é a primeira vez que ouvia ali as crianças gritando por socorro, as crianças ali repetindo, né, pedindo para que ajudasse ali. A princípio, os vizinhos achavam que era uma brincadeira, mas dessa vez foi uma coisa muito, mas muito séria, viu, Júlio? Não tenha dúvida, Fábio. A gente está entrando em contato com o Dr. Sandro, o 11º DP, e pedindo para ele prestar mais esclarecimentos sobre esse caso, para que você seja direcionado até lá. Porque as novidades por conta ainda da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher é o que tem, é o que você passou nesse momento, né? E aí resta saber agora essas novidades após o almoço. Depois do meio-dia parece que vai ter alguma novidade sobre esse caso, né, desse lamentável caso que a gente começa a trazer aqui pela RFTV. Pelo menos há expectativas de atualizações, né, Fábio? Exato, Júlio. A gente continua aqui acompanhando direto da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, bem próximo aqui também a seccional, também da cidade de Campinas. Nós tivemos informações agora há pouco, eu fui ali dentro, conversei com o pessoal responsável aqui da DDM. Eles disseram o seguinte, que o Dr. Sandro é um dos responsáveis por esse caso também. O Dr. Sandro estava em reunião e vai atender a gente, pode atender a gente depois do almoço. Então a gente continua por aqui, qualquer novidade, claro que a produção está em contato com o Dr. Sandro. O Dr. Sandro, tivendo a liberação ali, vai atender a gente. Claro que a gente vai trazer mais, destrinchar aqui um pouquinho mais sobre esse caso que acabou abalando ali a região de Campinas, acabou acordando, né? Como tudo isso aconteceu ontem, hoje muita gente não estava sabendo, a gente estava conversando agora há pouco com alguns populares falando sobre esse caso, muita gente acabou se espantando, né? Porque a gente tem aqui, a gente até puxa o histórico, viu, Júlio, você que está em casa, da garotinha do Campo Belo, né? Que foi estuprada ali por um outro jovem de 17 anos, né? Há poucos 15 dias atrás, cerca de 15, 20 dias atrás, e agora um outro garotinho de 3 anos com a suspeita de estupro também do próprio padrasto ali. E o que acontece é que esses crimes, né, são crimes horríveis, são cenas horríveis, e a gente tem que noticiar aqui no Tá No Ar Campinas, na programação da RFTV. Então a gente puxa esse histórico, esse tipo de crime tem crescido muito nos últimos meses. Para a gente ter um comparativo aqui, os crimes de estupros a menores de idade têm aumentado pelo menos 20% em relação ao ano passado, em comparativo a 2023. É claro que esse balanço ainda não fechou, porque ainda conta o mês de dezembro, então pode ser que aumente ainda mais, pode ser que chegue a 33% aumento em relação ao ano passado. São crimes muito terríveis, né, da gente noticiar aqui dentro do Tá No Ar Campinas, dentro da programação da RFTV. Júlio. Normalmente a Secretaria de Segurança Pública, ela emite esses relatórios trimestralmente, né? Ou seja, ela acaba passando para a gente esse aumento ou diminuição de casos também de estupro de vulnerável, mas são dados para lá de alarmantes que o Fábio Oliveira passou, e tem muito mês de dezembro ainda, né? Tem muito mês de dezembro ainda para a gente poder acompanhar de perto tudo isso. É lamentável, mas o principal suspeito, ou seja, o padrasto, ele demonstra nervosismo, mas a todo momento ele nega que ele tenha cometido qualquer coisa, né, Fábio? Porque na ligação dele, ao que consta, pelo menos para o Corpo de Bombeiros, ele havia dito que a criança estava engasgada. Foi isso que ele falou. Exatamente, a princípio ele disse que a criança estava engasgada, né, e acabou dando banho na criança ali, e aí o que acontece também, Júlio, a ligação foi registrada, a ligação está gravada, essa ligação vai ser também primordial ali nas investigações para tudo isso. Outro ponto que chama a atenção também é que existem algumas câmeras de monitoramento ali por essa rua que eles moram ali, e essas câmeras de monitoramento vão ser cruciais também na investigação da polícia, porque o que acontece? Segundo informações de vizinhos, esse homem teria saído ali minutos antes da casa para averiguar se teria alguma coisa ali pelas redondezas ali. Então essas câmeras serão necessárias. Ele disse também, ele acabou negando, né, que aconteceu qualquer tipo de estupro, segundo ele, né, no depoimento, e ele disse também que ele foi o primeiro ali a fazer contato com o Corpo de Bombeiros e também com a polícia. E claro que a gente continua aqui acompanhando tudo isso, a gente está aqui direto da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde esse caso foi registrado, e o Dr. Sandro pode atender a gente. Qualquer novidade, nós voltamos aqui dentro da programação da RFTV, atualizando esse caso horrível, né, Júlio? Caso bárbaro que aconteceu aqui.
muita gente aqui, tem muita gente aqui na frente aqui da Delegacia de Defesa da Mulher pedindo, né, ali por justiça por conta desse garotinho de 3 anos, uma criança de 3 anos que tinha uma vida inteira pela frente, tinha ali toda um futuro pela frente e acabou aqui desse jeito, né? Segundo informações aí que nós passamos agora há pouco, essa criança chegou com parada cardiorrespiratória, mas ali o próprio padrasto acabou negando, disse que essa criança se engasgou enquanto assistia TV. A história, claro, são 2 histórias que a polícia está trabalhando duro para tentar ver qual é a história verdadeira, Júlio. Com certeza, Fábio. Vocês sabem, né? Vocês que estão assistindo aí nesse novo horário, Tá no Ar Campinas, eu e Fábio Oliveira, a gente gosta de começar o programa brincando, tirando sarro um do outro, falando das vestimentas, né? Mas num caso como esse, a gente foca totalmente na notícia para poder passar essas atualizações para vocês que estão aí do outro lado, aqui no Tá no Ar Campinas. Enche a tela com imagens dele preso, gente, para a gente comentar. Olha aí, ó, esse é o principal suspeito, esse é o padrasto dessa criança de 3 anos de idade. Agora, resta saber a confirmação disso, como é que vai desenrolar essa história, porque a morte desse menino, dessa criança, foi constatada no final de semana. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e nós estamos no aguardo também do anúncio do velório, do sepultamento dele, né, Fábio? Exatamente, Júlio. A gente está aguardando então o corpo ser liberado ali no Instituto Médico Legal, né, que vai passar por uma nova análise agora na parte da manhã, né? Então a gente está aguardando essa liberação do corpo. Posteriormente ali a gente vai saber mais detalhes sobre o velório desse garotinho ali, o sepultamento também desse garotinho de apenas 3 anos de idade, como eu disse, tinha uma vida inteira pela frente, né? E claro que a gente está acompanhando também todos os detalhes, né? Porque a gente está em contato aqui com o Dr. Sandro, né, também para tentar ali mais detalhes, mais esclarecimento sobre esse depoimento desse padrasto até então, esse suspeito até então de cometer esse crime grave, né? Então qualquer novidade, claro, qualquer atualização do velório, do sepultamento, a gente volta atualizando aqui dentro do nosso Tá no Ar Campinas, Júlio. A gente ressalta também que é importante, né, Júlio, como você disse, vale a pena a gente colocar aqui um parênteses, né? Por quê? A gente começa sempre o programa com um clima mais leve, que a gente fala, né? A gente sempre brinca um com o outro, porém esse tipo de notícia, né? Eu que tenho filha, 2 filhas, então a gente não pode ali tem que tomar cuidado do jeito que a gente trata esse tipo de notícia, do jeito que a gente passa esse tipo de notícia, porque assim, são notícias realmente muito, mas muito pesadas para a gente começar a semana. Com certeza, Fabião, com certeza. Você traz aí a notícia de forma brilhante, como sempre. Queria te agradecer, né, porque a gente precisa ter um cuidado redobrado. Quando se trata de menor de idade ou desse tipo de crime, há restrições perante a justiça para passar informações, para que não há nada que atrapalhe a investigação por parte da polícia. Qualquer coisa que a gente fale aqui que esteja fora do script, que esteja fora daquilo que a polícia passou para a gente pode atrapalhar na investigação, né? Porque, obviamente, estamos numa TV aberta, estamos no meio de comunicação e que, obviamente, as notícias se espalham. Então, qualquer coisa pode atrapalhar o rumo das investigações. Por isso que nós estamos em contato com o Dr. Sandro agora. Me despeço de você momentaneamente, Fábio, para a gente dar continuidade por aqui, mas qualquer novidade você já tem o deslocamento necessário para poder ir lá no 11º DP falar com o Dr. Sandro, só um aguardo da nossa produção. Agradecendo também ao Marcos Gatti, nosso cinegrafista, que traz as imagens e trouxe as imagens também posteriores, né, quando a gente enche a tela, o Marcos Gatti quem trouxe aquelas imagens. Coloca mais uma vez a imagem do caso aqui pra gente, no nosso plasma, desse caso que nós estamos tratando agora, Jess, por gentileza. É o seguinte, quando a gente trata também desse tema, até a confirmação, a gente trabalha com suspeitas. Então não vai lá na porta da delegacia querer linchar, como aconteceu em Manaus recentemente, onde um cidadão confessou que tinha estuprado e matado, jogado no rio a menina. Depois foi todo mundo lá na porta da delegacia para atear fogo nele, entrou, tirou ele lá de dentro e fez justiça com as próprias mãos. A gente trata sempre como suspeito. Obviamente vai ter um laudo pericial, obviamente vão ter outras situações que comprovem que esse possível abuso realmente tenha acontecido. Porque quando ele ligou para o Corpo de Bombeiros, ele disse para a corporação de que o menino estava engasgado. Obviamente, aqui no primeiro laudo, há a informação que esses hematomas da criança de 3 anos são compatíveis com crimes de violência sexual.
compatíveis com violência sexual, mas não há nada confirmado. Por isso que nós estamos entrando em contato com as autoridades pertencentes, as autoridades competentes, para trazer informações e novidades sobre esse caso aqui.